Graça e paz do Senhor, Igreja Mar. Eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração nesses dias. A gente tem pensado muito sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu creio que você acabou de adorar, de louvar o nome do Senhor, de bendizer o nome de Deus em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, inclusive com essa situação de agora termos que fechar a igreja para algumas reuniões e agora ficarmos aí 15 dias nessas restrições, de não podermos sair, de ficarmos isolados em casa e tantas coisas que têm acontecido nesses últimos dias. Mas eu creio que Deus tem uma palavra de esperança para o nosso coração, para você não ficar aí preocupado, não ficar aí vítima da ansiedade, vítima dos pensamentos que ficam aí dentro da sua mente gritando, E eu queria, por causa desse momento, compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que eu creio que vai mudar a sua vida, que vai trazer para você um pouco mais de esperança, vai trazer para você uma direção de Deus para a sua vida. O texto está no livro de 2 Reis, capítulo 18 e versículo de número 13, que diz assim, exatamente assim: no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Olha que interessante. Eu quero só fazer um breve resumo aqui para você poder entender aonde eu quero chegar com esta palavra, porque a gente tem aqui a história de um rei conhecido como rei Ezequias, Esse rei ele foi um rei, de Judá, de Jerusalém, o reino do sul, depois do reino dividido. E esse rei ele foi um homem temente a Deus, um homem que reinou durante 29 anos em Jerusalém. Ele começou a reinar com 25 anos de idade e após 14 anos do seu reinado, que foram períodos assim extraordinários, de um sucesso muito grande em todas as coisas que ele empreendeu a fazer, depois de ter visto tantas coisas boas que Deus fez no meio do povo, ele enfrenta essa situação. E eu quero só fazer uma retrospectiva aqui um pouquinho da vida de Ezequiel, só para você ter uma noção, porque assim, de acordo com o texto bíblico que está lá em 2 Crônicas, também falando sobre esse assunto, sobre esse rei, o texto nos mostra que Ezequias, ele como rei, ele fez o que era correto aos olhos de Deus. Ele não andou segundo os caminhos do seu pai, que era Acais, um rei ímpio, que fez coisas terríveis, que introduziu ídolos no meio da nação e que levou o povo a diversas derrotas. E Ezequias não, ele tomou um posicionamento diferente. A Bíblia fala que ele seguiu os passos do rei Davi. Então ele olhou para trás e encontrou uma referência de alguém que temeu a Deus, e ele olhou para essa referência e seguiu. Ele, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, assim que ele assumiu, ele já abriu as portas do templo e ele reformou as portas do templo. Ele reuniu os sacerdotes, os levitas. Ele disse: olha, vamos restabelecer o culto do Senhor, vamos entrar nesse templo, vamos fazer uma limpeza, purificar esse lugar e vamos retomar as nossas atividades religiosas, porque nós não podemos viver afastado do nosso Deus, precisamos cultuá-lo, precisamos adorá-lo. E ele estabeleceu essa meta no seu coração e ele purificou o templo junto com os levitas, ou na verdade os levitas fizeram isso, ele deu essa ordem a eles. E ele estabeleceu também o culto. Quando termina de purificar todo o templo, está tudo preparado, ele restabelece o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor. As pessoas começam a celebrar a adoração a Deus. E o ministério do templo, através dos levitas, dos sacerdotes, que agora estariam ali de volta, atendendo as pessoas, cultuando ao Senhor, preparando todas as coisas para que o povo pudesse se conectar com Deus. Ezequias também, ele restabelece a Páscoa, ele promove de novo a festa da Páscoa, ele manda a mensagem para todos as cidades em sua volta, dizendo: olha, nós precisamos retornar ao Senhor, precisamos voltar a celebrar a Páscoa. E então ele começa a mandar pessoas com a mensagem para que todos viessem se reunir em Jerusalém, e eles se reunissem ali na capital e pudessem de alguma forma celebrar aquela Páscoa de novo, voltar. E a Bíblia é muito clara quando diz que desde os dias de Salomão, e eu fiz até um cálculo em cima disso, 255 anos
que não havia uma comemoração como aquela da Páscoa. E Ezequias, ele foi muito feliz em tudo que ele fez nesse momento. Ele levantou a moral do povo, ele levantou a espiritualidade das pessoas e eles voltaram a adorar o Senhor, fizeram a celebração da Páscoa, né? Foram pessoas de todos os lugares até Jerusalém para adorar e celebrar a Páscoa do Senhor, e houve uma grande comoção em toda a nação, e eles fizeram isso. Quando se encerrou a Páscoa, que durava 7 dias, eles resolveram ficar mais 7 dias comemorando, de tanta alegria, de tanta satisfação que eles estavam tendo de adorar o Senhor. A festa que duraria 7 foi para 14, e eles adoraram o Senhor com muita alegria. E depois que acabou a Páscoa de verdade, depois dos 14 dias da festa, eles então saíram por toda a cidade. Aqueles que participaram da festa da Páscoa saíram por toda a cidade, quebrando todos os ídolos, destruindo todos os altares aos deuses daquelas regiões em volta deles, e estabeleceram que não se adoraria mais outros deuses a não ser o Deus Todo-Poderoso. Depois de tudo que eles fizeram, irmãos, parece até engraçado, depois de você fazer tudo correto, tudo certinho, o que acontece? Depois de 14 anos, o texto que a gente leu fala que no 14º ano do reinado de Ezequias, o rei da Assíria, Senaqueribe, ele que era a potência mais importante daquele momento, o reino mais poderoso daquele momento, decide invadir a terra dos judeus, Jerusalém. Ele entra em Laquis, na cidade de Laquis, ele entra naquela cidade, ele entra em Judá e ele começa a invadir. O texto diz que ele conquistou, ele sitiou a cidade e ele conquistou aquele lugar. O texto é bem claro, Judá e a conquistou, as cidades fortificadas. Ele conquistou, porque o objetivo daquele inimigo era conquistar toda a nação, era dominar o rei, destruir tudo que Deus havia feito. E é interessante isso, eu falo engraçado um pouquinho antes, porque às vezes a gente tem aquela impressão assim, quando está tudo bem, eu tive um encontro com Deus, as coisas estão caminhando de vento em popa, comecei a acertar minha vida, deixei os ídolos, deixei as coisas erradas para trás, comecei a adorar o Senhor conforme Ele quer, comecei a me dedicar ao Senhor, aí tudo para. Tudo dá um problema, a minha casa acontece uma enfermidade, na minha família algum problema familiar acontece, e aí parece que as coisas viram, né, contra nós, parece que as coisas começam a se levantar para que a nossa paz ela seja conquistada, para que o nosso coração seja perturbado, né, pelas afrontas do inimigo. E é interessante que esse rei Senaqueribe, ele não vem simplesmente dominando e conquistando as coisas, ele vem não só dominando, mas ele vem afrontando, ele manda carta. Se você continuar a leitura, você vai ver que ele começa a afrontar, olha, vocês estão pensando que vão confiar no Deus de vocês, vocês não vão conseguir nada com isso, vocês vão, na verdade, ser dominados, porque não teve nenhum Deus dessas nações em volta que conseguiu parar o meu poder. Eu sou o rei da Síria, eu sou poderoso, eu vou dominar vocês também. E aí ele afronta e ele coloca uma coisa que a gente conhece muito bem nos dias de hoje, ele coloca medo no coração das pessoas. Olha, se você for observar o versículo, o rei da Síria, ele não somente invade e conquista as terras dos judeus, ele também impõe um temor, um medo no coração das pessoas. O texto que está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 18, diz o seguinte, versículo 17: ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, insultando-o, assim como os deuses das nações das terras não livraram seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Versículo 18 diz assim: eles gritaram bem alto na língua dos judeus, ao povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem, olha essa palavra, e os perturbarem, a fim de invadirem a cidade. Olha só, falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, que são obras de mãos de homens. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Olha que interessante que a gente pode observar aqui. O rei da Síria, ele se utiliza de uma estratégia
que é muito pertinente daqueles que são, na verdade, pessoas que oprimem as outras pessoas. Eles gritam, eles se elevam, eles se colocam acima para impor o medo. Eles colocam o medo no coração das pessoas, e quando as pessoas estão com medo de fazer alguma coisa, elas acabam ficando vulneráveis, elas acabam ficando acessíveis, né? Se você for parar para pensar, é isso que muitas vezes a gente vê acontecendo nos dias de hoje. O nosso inimigo, Satanás, ele quer nos dominar. Ele quer nos conquistar o nosso coração, conquistar espaço na nossa vida. E ele vai fazer isso plantando a semente do medo no nosso coração, dizendo para você assim: olha, você não vai poder. Esse Deus que você serve não vai te livrar. Esse Deus que você serve é igual aos outros deuses. Os outros deuses não salvaram as outras nações. O teu Deus também não vai te salvar. Você consegue entender? Ele começa a colocar no seu coração uma série de perguntas. Essas perguntas, elas são dúvidas que vão sendo geradas dentro de você. E essas dúvidas vão minando a sua fé. A sua fé é o que está em jogo aqui. Porque se o diabo roubar a sua fé, ele conquistou o seu coração, ele conquistou o seu terreno. Mas Ezequias, ele nos mostra um exemplo muito interessante, que quando ele foi afrontado pelo rei da Assíria, ele se colocou diante do Senhor. O texto que a gente leu, né, em 2 Reis 18, mostra que Ezequias, ele foi para o templo, ele foi clamar a Deus, ele foi buscar o Senhor. Depois ele enviou pessoas para levarem a mensagem para o profeta Isaías, e o profeta Isaías depois deu uma palavra de Deus para ele, dizendo: olha, esse rei não vai nem entrar nessa cidade, eu vou mandar um anjo, e esse um anjo vai destruir os 185.000 soldados dele. Um anjo do Senhor foi lá e matou 185.000 soldados, porque Ezequias decidiu confiar no Senhor. Ele não ficou atemorizado por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. É lógico que no primeiro momento ele foi diante de Deus e disse: Senhor, olha, ele está afrontando a gente, né? E na oração, nos pés do Senhor, ele encontrou a resposta para o que ele estava vivendo. E aí a gente aprende com isso uma grande lição, que nos momentos de crises, que nos momentos onde nós estamos enfrentando dificuldades, afrontas do inimigo, às vezes vindo na nossa mente, dizendo: você não pode, você não vai conseguir vencer, olha essa pandemia, agora que você estava buscando a Deus, agora que você começou a se voltar para Deus, agora você vai ter que ficar em casa, já era para você, você tem que voltar para os seus pecados, você tem que voltar para aquela velha vida. Ei, para, coloca a sua vida diante de Deus, coloca o seu coração na presença de Deus e diz: Deus, eu estou aqui, eu quero te servir. Não olha para o meu coração que está aqui temeroso, mas me dá força, me dá graça, me dá sabedoria para eu poder enfrentar. E Deus vai direcionar na sua palavra a sua vida para que ela possa estar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então que nesse dia o seu coração se coloque diante de Deus para buscá-lo de todo o seu coração. Que nessa noite o seu coração esteja aberto, né? Que nesse momento o seu coração esteja aberto para receber de Deus a sua palavra, a sua orientação. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Não deixe as dúvidas, porque a mídia está falando, porque os jornais estão falando que esse vírus é pior, que essa situação é pior. Meu irmão, para com isso. Tem muito mais política em tudo isso do que simplesmente uma questão do vírus. O vírus está aí sim, mas você não pode ficar sendo levado por esse medo que está assolando as pessoas. Você consegue entender? Deus está no controle da sua vida, da minha vida. Eu não posso paralisar a minha vida por causa do medo. Eu preciso avançar, eu preciso crescer, eu preciso buscar o Senhor. Tudo bem, não vamos nos reunir na igreja, mas eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou me fortalecer. Se eu não tiver com quem falar, eu vou procurar ajuda. Mas eu não vou desanimar, não vou parar, eu vou continuar porque eu estou na presença de Deus. Que essa mensagem possa trazer força para o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por este momento que nós estamos aqui meditando, refletindo na Tua Palavra. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo fale o coração dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo ministre no coração dos Teus filhos e derrame no coração deles vida em abundância, Senhor. Que nesta hora, Senhor, ó Deus, a Tua graça possa alcançar o coração aflito, o coração perturbado, o coração atemorizado pelas afrontas do diabo. Senhor, ó Deus, muitas vezes, Senhor, nós somos afrontados, somos colocados
Senhor, numa situação em que às vezes a gente fica realmente sem saber o que fazer, como foi com o caso de Ezequias, ó Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor oriente-nos pela Tua palavra, que o Senhor traga paz ao nosso coração, que o Senhor nos fortaleça na Tua presença e nos abençoe, Senhor. Visita-nos nesta hora, com a Tua unção, com a Tua graça, com a Tua bênção. Nós oramos a Ti, Senhor, como o rei Senaqueribe fez, e apresentamos, ó Deus, estas afrontas do diabo, apresentamos esta situação difícil que está na nossa vida diante de Ti, e sabemos e confiamos que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos responder, que o Senhor não nos desamparará, e a vitória do Senhor virá sobre a nossa vida. Nós cremos, Senhor, piamente nisso e declaramos em vitória que o Teu nome será glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.